Todos dizem que são de Deus, não é verdade? Seja qual for o religioso. Até quem não é religioso diz que é de Deus, diz que vai para o céu, não é verdade? Agora, só que a palavra de Deus nos dá a verdade para a gente entender dentro da revelação de Deus. O céu existe. A vida com Deus é o prazer que Deus tem do homem viver para Ele novamente. Agora, tudo isso só pode ser real e verdadeiro se o homem estiver no caminho, na verdade, para a vida com Deus e indo a Ele quando deste mundo partir. E este caminho chama-se Jesus, não é a igreja A, B, C, D. Essa verdade é Jesus, não é a doutrina do teólogo, do pastor, do doutor da igreja. Esta vida com Deus é através de Cristo, não é de obra de caridade, não é de bondade, não é de sacrifício religioso, de penitência, de flagelo ou coisa assim. E ninguém vai ao Pai se não tiver em Cristo, na palavra dele, andando submisso, guiado por ela. Não é dentro de religião, não é dentro de igreja, não é vivendo uma escravidão religiosa, devoção religiosa, consagrando e devotando sua vida a uma instituição religiosa, dentro de trabalhos e obrigação e formalidades. Não é esse caminho. E é por isso que eu digo, milhões e milhões e milhões e milhares de pessoas vão se perder por não dar ouvido à verdade antes de determinar o seu caminho dentro da direção que lhe agrada, que lhe é melhor, satisfatória, conveniente, dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões, dentro dos seus conceitos, e não param para examinar a doutrina, a palavra, a sua vida, dentro do princípio para estar em Deus, que não é uma religião, é a palavra, o princípio de uma vida com Deus, o princípio de quem é de Deus, o princípio de quem é salvo, o princípio de quem faz parte do povo de Deus, não é uma religião, não é uma igreja evangélica, não é nenhuma outra coisa, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus, o Cristo ressurreto, Jesus é a palavra, o que Ele ensinou, o que Ele nos orientou, você tem que ver se a sua vida está firmada nele, sendo conduzida por Ele. Não é por ordem de igreja, não é por ordem de líder, é por Jesus, é por Jesus. Analise, porque tem muita gente dentro de igreja, dentro de religião, que não estão aprendendo nada de Cristo. Fé em Deus não é dizer, Deus é grande, eu creio, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele é poderoso, Deus é tremendo, Ele é o Senhor. Fé em Deus é você ter o conhecimento da verdade primeiro, para ser liberto. Porque essa fé o mundo vive dentro das suas religiões. Católico, espírita, budista, xiita, muçulmanos, Testemunha de Jeová, mormons e vários outros adeptos das religiões. Cada um tem o entendimento de que estão seguindo e servindo a Deus. Os religiosos evangélicos, todos. Agora eu digo o seguinte, se esses que estão dentro desses conceitos religiosos não forem prudentes para rever a sua fé, analisar o princípio da doutrina que estão recebendo, se não tiver dentro do que Cristo ensinou, vão se perder. Se não voltarem enquanto é tempo, vão se perder. Triste vai ser a vergonha e o desprezo eterno. Quando desta vida que partir, muitos que estão dentro com a sua vida devota, entregue a uma religião, a uma prática religiosa, como se fosse encontrar a Deus. Quantos estão
na eternidade. Que se decepcionaram. Porque o caminho para Deus é um só. Não é nenhuma religião. São muitas. O mundo está cheio de religião. Mas o caminho para Deus é um só. Há uma só porta. Há um só caminho. Há uma só verdade. Há um só meio. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O único meio que foi colocado para os homens ser salvo é Jesus. É Jesus. Crer em Jesus não significa dizer eu creio. Ele é lindo. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Crer em Jesus não é isso. Crer em Jesus é se converter a Ele pela palavra dEle, andando conduzido na doutrina, na instrução, na confiança, na fé, na esperança, na submissão, na devoção a Cristo. Não é dizer que crê em Jesus e ser escravo de uma religião, onde sua vida vai ser devota não a Deus, por meio de Cristo, onde sua vida vai ser devota a uma religião, fazendo você pensar que ali você está servindo a Deus. Cuidado, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E o homem precisa de salvação, mas ele primeiro precisa ouvir a verdade para ser informado por onde encontrar essa salvação. Não é ele aderir a uma igreja evangélica, não é ele professar que é religioso da igreja de crente. É ele se converter a Cristo e o arrependimento tendo a mudança de entendimento. Porque a conversão a Cristo não é dentro de uma igreja evangélica. É a palavra dele entrar em nós, iluminar a nossa mente, para a gente conhecer a verdade, por onde seremos libertos quando a gente ouve a pregação do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1:16. Observe o que diz a palavra. Observe o que diz a palavra. Paulo vai dizer, Romanos 1:16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos podem ser salvos. Agora, só alcança essa salvação todo aquele que crer. Se não crer, será condenado. Não é porque Deus não quer que você seja salvo. Não é porque Deus quer que você vá para o inferno. É porque você não creu no único meio que Deus colocou para você ser salvo. Quando você despreza e vai buscar outro meio, você está se perdendo, selando a sua condenação, porque está desprezando o meio que Deus te oferece para a tua salvação. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. João 3:18, Marcos 16:15.